Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é João Caetano e sou do Apuí, no Amazonas. Esses dias o meu filho estava com o meu celular e eu vi que ele estava assistindo um vídeo com o título O Cão Negro da Ponte. Eu fiquei curioso e fui assistir com ele o tal vídeo. Eu não vou mentir para vocês, eu me arrepiei por inteiro, pois a história do senhor do relato era quase igual à história que aconteceu com meu tio. Parecia até que eu estava escutando ele me contar. Foi em 1988, o lugar tinha acabado de ser fundado e estávamos indo para Manaus em um caminhão que levaria os móveis da família do meu irmão, que estava se mudando para Apuí. Estávamos meu tio, o motorista e eu, em uma viagem de cerca de 17 horas. Era uma viagem extremamente cansativa. Fizemos a viagem de ida e volta rapidamente, colocamos as coisas no caminhão e logo pegamos a estrada de volta, pois queríamos resolver tudo o mais rápido possível. Era quase noite quando pegamos a estrada de volta, e mesmo cansado, o motorista decidiu enfrentar o longo caminho de volta sem descansar pelo menos um pouco. Eram por volta das 10 horas da noite e no meio do nada, vimos um caminhão de carga parado no meio da estrada com 2 homens pedindo ajuda. É lógico que ficamos desconfiados, pois poderiam ser simplesmente ladrões que estavam roubando o caminhoneiro e viu ali uma grande oportunidade de nos roubar também. E mesmo assim o motorista parou. Do lado de dentro, o meu tio segurava uma arma, caso os homens tentassem algo. Então o motorista perguntou: "O que aconteceu aí, amigo?" E o senhor de idade, dono do caminhão, falou: "Furamos os 2 pneus, eu não sei como, e tá muito difícil trocar aqui." Então descemos para ajudar, querendo resolver a situação para sair daquela escuridão o mais rápido possível. Enquanto trocávamos o pneu, o meu tio não parava de perguntar: "Vocês estão escutando isso?" Então todos nós parávamos para tentar escutar, mas não ouvíamos e nem víamos nada, e em seguida voltamos para trocar o pneu. Alguns minutos depois, o meu tio perguntou novamente: "Pessoal, não é possível. Vocês não estão escutando agora?" E novamente, não vimos e nem ouvimos nada. E começamos a rir dele, achando que era o sono, pois não tínhamos dormido já fazia tempo. Então ele se levantou e disse que iria para o caminhão dormir um pouco, e nós ficamos terminando o serviço. Alguns minutos depois conseguimos trocar os 2 pneus e estávamos conversando e rindo sobre a situação, quando de repente escutamos uma voz do outro lado do nosso caminhão, e era a voz do meu tio, só que ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele ali. Fomos devagar então pelo lado de trás, bem curiosos para saber o que estava acontecendo de fato. Foi quando vimos o meu tio em pé do outro lado da estrada, perto do mato, conversando com alguém que nós não víamos. Quando vi aquilo, me arrepiei por inteiro na hora, pois não havia ninguém lá com ele, e ele estava andando para dentro do mato cada vez mais. Ao ver aquilo, o motorista correu até a cabine, pegou uma lanterna velha que estava lá e começou a andar atrás do meu tio, chamando-o pelo nome. Parecia que o meu tio não estava ouvindo, e ficamos, eu e os homens do outro lado do caminhão, apenas observando e sem entender nada do que estava acontecendo. Então escutamos um grito aterrorizante que vinha do meio do mato, e em seguida veio correndo o meu tio e o motorista. Eles entraram rapidamente nas cabines dos seus caminhões e eles gritavam para todos nós entrarmos também. Em seguida, saímos em nossos caminhões rapidamente. E meu tio dizia completamente assustado:
Vamos, mais rápido, vamos, vamos! Quando nos aproximamos de uma área mais habitada, o motorista finalmente parou o caminhão em uma região com mais casas. Ele saiu para tomar um ar junto com meu tio, que repetia: Você viu aquilo? Você viu? O motorista então respondeu: Eu vi. Primeiro eu não estava vendo, mas depois eu consegui ver. Ao escutar aquilo tudo, eu estava ficando cada vez mais confuso. Já os outros 2 homens do caminhão começaram a perguntar o que eles haviam visto. Então finalmente o meu tio explicou. Então, gente, eu estava ouvindo uma voz que vinha do mato. Era uma voz de homem que queria falar comigo. Eu perguntava se vocês estavam escutando, mas ninguém escutava. Parecia que era só eu que estava escutando aquilo. Eu achei que fosse o cansaço da viagem e voltei para me deitar no banco do caminhão. Enquanto eu dava a volta para abrir a porta, eu vi um homem idoso em pé ao lado da estrada. Ele se dirigiu a mim e disse: Você está cansado, não está? Eu também estou, meu filho. Se quiser, pode descansar aqui na minha casa. Ela fica ali na frente. Então eu acabei concordando e disse que sim, e segui o Senhor. O estranho é que parecia que eu estava sendo hipnotizado por ele, pois eu nunca aceitaria ir para uma casa de um estranho, ainda mais sem comunicar a vocês. E aquele idoso continuou falando: Eu sempre morei aqui e faz anos que eu não converso com ninguém. Então ao velho eu perguntei o porquê que ele vivia isolado no meio do nada. Então ele me respondeu: Não tem como eu sair daqui, meu filho. E logo em seguida, ele me perguntou algo que me deixou bem cabreiro. Você sabia que ele estava olhando para vocês o tempo todo na estrada? Então perguntei a ele: Ele? Ele quem? Quem estava nos observando? Foi então que ele apontou para o mato, ao meu lado direito. Então eu escutei uma voz ao longe, e era a voz do motorista me chamando. De alguma forma eu estava indo em direção ao mato, e só ouvi a voz daquele velho na minha cabeça. Só depois de um tempo eu pude perceber que eu estava me embrenhando no meio do mato em plena escuridão. Foi aí que eu senti a mão do motorista no meu ombro e olhei para ele. Então pude perceber que o motorista também estava vendo o velho que nos disse: É ele ali, ó. É ele que estava vendo vocês desde a estrada. Seguimos o olhar do velho e então vimos um cão negro enorme. Seus olhos eram amarelos e estavam brilhando intensamente quando a luz da lanterna o atingiu. Então olhamos novamente na direção daquele velho, mas misteriosamente ele havia desaparecido. Então saímos correndo daquele mato completamente assustados, e foi nesse momento que gritamos para vocês entrarem nos caminhões. Foi isso que aconteceu, pessoal. Após o ocorrido, o meu tio nunca mais tocou nesse assunto. Ele não falava nem pagando. Ele ficou tão impressionado com o que aconteceu que parou de dirigir durante a noite pelo resto da sua vida. Nunca mais ele mencionou novamente o que ele havia visto até a sua morte. Para falar a verdade, eu também prefiro não me lembrar daquela noite. Mesmo eu não tendo visto o que o meu tio viu, só de recordar como ele ficou depois daquela noite eu tenho até arrepios. Eu não consigo explicar, porque só ele ouviu e viu aquele velho na beira da estrada. E depois ele e o motorista viram o cão negro. Foi tudo muito estranho. Eu nem quero entender o motivo disso tudo. Eu prefiro guardar na minha memória este ocorrido sem uma explicação plausível. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Mariana
e tenho 45 anos de idade e moro em Belo Horizonte, onde eu trabalho como advogada. A história que eu irei contar hoje para vocês aconteceu comigo em março de 2005. Eu nunca tive muitos amigos e sempre fui uma pessoa calma e tímida. Naqueles tempos, eu havia acabado de conhecer o André, um rapaz que 2 anos depois se tornaria o meu esposo. Também tinha acabado de herdar uma casa na roça que era da minha avó. A minha avó tinha sido uma pessoa enigmática, no qual poucas pessoas a conheceram. Ela sempre fez questão de me manter afastada da sua vida. Ela morava naquele cantinho, sem nem sequer sair de casa. Eu estava curiosa para conhecê-la. Então eu falei com o André a respeito e nos programamos para passarmos o final de semana naquela casa. No entanto, algumas horas antes de viajarmos, houve uma emergência no hospital no qual o André trabalhava como médico. E como o André também era um dos médicos mais procurados, ele então teve que ficar na cidade para realizar uma cirurgia. Na hora eu fiquei chateada por não podermos ir juntos, mas o tranquilizei dizendo que não faltaria oportunidades de irmos juntos. Decidi que de qualquer forma eu iria viajar e antes de pegar a estrada eu passei no mercado para comprar o necessário e então dirigi rumo à casa da roça. Eram 2 horas de viagem. A casa da minha avó ficava numa estrada bem isolada. Não tinha nada ao redor além de árvores. Nem sequer havia algum vizinho por perto. Por muitas vezes eu ficava me perguntando como ela conseguiu viver por tantos anos naquele lugar isolado. Então lembrei-me de tantas vezes que eu liguei para ela, pedindo que fosse morar comigo, mas ela nunca sequer cogitou a ideia. Parecia sempre me afastar constantemente. Eu preciso admitir que isso, especialmente quando eu era apenas uma criança, havia me magoado muito. Afinal, os meus pais haviam morrido logo assim que eu havia nascido. E devido a isso, eu cresci em um orfanato. No entanto, sempre fui muito madura e não deixei com que isso me abalasse. Eu estudei muito para me tornar uma mulher forte e de sucesso. Era muito gratificante ter a consciência de que eu tinha conseguido alcançar os meus objetivos. Eu estacionei o meu carro e assim que eu saí, eu senti um arrepio percorrer por todo o meu corpo. Não era um medo intenso, mas era algo parecido com apreensão e curiosidade. A casa não era nem um pouco como eu havia imaginado. Era feia e um pouco assustadora. Mesmo assim eu me convenci de que não havia nada demais ali. Eu entrei na casa e imediatamente eu me deparei com um ambiente escuro e empoeirado. As paredes estavam cobertas por teias de aranha e um forte cheiro de mofo pairava no ar. Então eu abri todas as janelas e portas para que houvesse uma troca de ar. Eu poderia ter ido embora naquele exato momento, mas eu queria conhecer a casa da minha avó e descobrir o que tanto a ligava àquela casa. Decidi colocar uma música e fazer uma limpeza básica. Afinal, eu não iria passar o meu final de semana numa casa cheia de poeira e teias de aranha. No final do corredor haviam 3 quartos. No entanto, um deles estava trancado. Eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo empolgada para saber o que havia de tão misterioso ali. Eu procurei pela chave nos cômodos, mas sem sucesso. Então tive que deixar um pouco a minha curiosidade momentaneamente de lado e fui cozinhar para preparar o almoço. Após o meu almoço, eu explorei a fazenda e, ao voltar para casa, eu preparei um delicioso jantar. No entanto, enquanto eu comia, eu senti uma sensação estranha de estar sendo observada, mas eu me forcei a ignorar aquilo e continuei com meu jantar. Assim que eu terminei,
Eu liguei para o meu namorado e contei um pouco do meu dia para ele, mas decidi não comentar a respeito do ar sombrio que havia ali, pois conhecendo ele, o mesmo iria ficar muito preocupado comigo. Assim que eu desliguei a ligação, eu decidi dar continuidade à exploração. No entanto, mais uma vez, enquanto eu caminhava pelo corredor, me senti sendo observada. Essa sensação estava começando a me incomodar. No entanto, passou assim que eu entrei no quarto. Eu abri as várias gavetas, mas não tinha nada de interessante além de livros velhos e poeira. Então eu peguei no sono, na antiga cama da minha avó. No entanto, no meio da noite, um barulho estranho e assustador me acordou. Eu sentei na cama assustada e liguei o abajur e procurei identificar de onde vinha aquele som, mas sem sucesso. Então eu peguei o celular e liguei para o André para conversarmos um pouco. No entanto, ele não atendeu a minha ligação, pois tinha um sono muito pesado e dificilmente acordaria. Joguei um pouco no celular para tentar me distrair do medo que havia surgido. E depois de alguns minutos, percebendo que mais nada de estranho estava acontecendo, eu me convenci que tinha sido algum animal local e decidi então voltar a dormir. E logo eu peguei no sono, pois o cansaço era grande. Cerca de 1 hora depois, mais uma vez, e dessa vez, eu acordei imediatamente e pude identificar o som vindo do quarto ao lado. Logo eu imaginei que estava vindo do quarto trancado. Parecia algo que estava sendo arrastado pelo chão. Na hora eu fiquei apreensiva, mas eu precisava investigar. Eu não tinha ido até aquela casa para simplesmente ir embora correndo tão facilmente. Andei naquele corredor lentamente. O som ficava cada vez mais alto. E quando eu cheguei perto da porta, eu percebi que a mesma estava entreaberta. E, na verdade, parecia que alguém estava dentro daquele quarto. Eu tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação. No entanto, o meu coração estava acelerado e minhas mãos tremiam. Então eu abri aquela porta com cuidado e dei de cara com uma cena aterrorizante, pois dentro do quarto havia uma figura encolhida no canto. Era difícil ver os detalhes no início, mas conforme eu me aproximei, eu pude perceber que era um corpo humano. Ele estava coberto de manchas vermelhas e havia um objeto bem pontudo ao lado dele. Eu queria gritar, mas, por incrível que pareça, a minha voz não saía. Eu fiquei paralisada por alguns instantes tentando entender o que estava acontecendo, quando houve um outro som, só que dessa vez estava vindo da sala principal. Era um ruído estranho, como se algo estivesse se movendo. Eu queria fugir dali, mas o meu corpo não respondia. Os meus pés estavam presos ao chão e o meu coração parecia querer sair pela boca. Decidi me aproximar da porta e tentar ver o que estava acontecendo na sala principal. O som então ficou cada vez mais forte e eu pude ouvir alguns gemidos e arranhões. Foi quando finalmente eu tive coragem de abrir a porta e acabei me deparando com algo ainda mais aterrorizante. Havia uma figura estranha no centro da sala. Parecia um ser humano, porém deformado, mas a sua pele era pálida e estava cheia de feridas e cicatrizes. Aquela coisa se virou lentamente em minha direção. Eu pude ver que os seus olhos estavam com sede de mim. Eu queria fugir, mas o meu corpo não respondia. Então aquela coisa começou a se mover em minha direção. E foi naquele momento que finalmente eu consegui correr para fora da casa. Eu entrei no carro e dirigi o mais rápido que eu pude e parei no primeiro posto de gasolina. Enquanto eu estava voltando ao normal,
eu percebi que no banco do carona havia um diário. E sem entender nada, eu peguei ele e comecei a ler. E logo eu percebi que era o diário da minha avó. O que ele estava fazendo no banco do meu carro? Por alguns segundos, eu pude sentir a presença dela. Lendo o diário, eu acabei descobrindo que a minha avó e os meus pais haviam sido vítimas de uma misteriosa seita que praticavam rituais completamente assustadores. Os meus pais não conseguiram escapar e logo após eu ter nascido, eles foram sacrificados. No entanto, a minha avó conseguiu escapar, embora tenha passado o resto da sua vida sendo perseguida pelos membros daquela seita. Eles estavam sempre atrás dela, tentando capturá-la e levá-la de volta para casa. Naquele momento, eu pude entender por que ela queria tanto que eu ficasse longe. Na verdade, a minha avó queria apenas me proteger e me deixar viver longe daquela maldita seita. As minhas lágrimas banharam meu rosto ao ler as palavras de sofrimento que marcavam as páginas daquele diário. Na última página, havia algo que a minha avó tinha escrito para mim. Ela se desculpou pela minha infância vazia e sem carinho, e disse que me amava muito e que sofreu demais ao ter sido praticamente obrigada a se afastar de mim, mas que jamais colocaria a minha vida em risco. No entanto, ela me alertou sobre o perigo que ocorreria ao ler aquele diário, pois isso significaria que a seita teria me encontrado. Um arrepio percorreu por todo o meu corpo naquele momento. Foi então que eu percebi que a figura estranha que eu tinha visto na casa era um dos membros da seita. Poucos dias antes da minha avó falecer, eles a encontraram. Sabendo eles, eu ficaria sabendo sobre a casa no campo e que eu iria atrás dela. Eles decidiram então se esconder na casa. Ela me pediu para fugir e me deu as coordenadas de uma casa onde eu poderia viver refugiada pelo resto dos meus dias. No entanto, eu não queria isso para mim. Eu não queria passar minha vida trancada em uma casa. Eu precisava fazer algo. Então eu liguei para o meu namorado, mas como eu já imaginava, ele não atendeu a ligação. Eu deixei uma mensagem para ele contando tudo o que estava acontecendo sobre a minha avó, os meus pais e a seita. Logo depois, de uma maneira estúpida, decidi então voltar a casa. A minha intenção era enfrentá-los, achando que eu teria alguma chance de conversar com eles. Eu liguei o carro e dirigi-me novamente em direção àquela casa. Assim que eu cheguei, eu vi que eles estavam lá e todos eles estavam usando roupas estranhas e com os seus rostos completamente deformados por cicatrizes. Tremendo de medo, eu pedi para que eles me deixassem em paz, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. No entanto, um deles me surpreendeu dizendo que eu era tudo o que eles queriam durante todos aqueles anos e que finalmente, após tanto tempo de busca, haviam me encontrado. Antes que eu pudesse dizer algo, não me deram nem tempo de conseguir escapar, pois um dos membros da seita se aproximou rapidamente e acabou me capturando. Eu comecei a chorar e gritar. Eu tinha sido uma estúpida por voltar para lá. Eu não deveria ter ido àquela casa. Eles me levaram para o porão, onde haviam outros membros da seita. Fiquei acorrentada e amordaçada, à mercê da situação, sem conseguir me mover. Eu tentei resistir ao máximo que pude, porém eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que eles decidissem me sacrificar. Passei a noite toda lá ouvindo a conversa de um dos membros da seita dizendo que no dia seguinte ao pôr do sol eu seria sacrificada. Assim que amanheceu, eles me pegaram e me arrastaram com violência até a frente da casa. Então me amarraram lá sem roupas.
O sol estava queimando a minha pele. Eu sabia que o fim estava próximo. No entanto, logo pude escutar a sirene da polícia chegar. Os membros da seita começaram a ficar desesperados e correram para todos os lados. Mas os policiais atiraram e conseguiram assim capturá-los. Quando olhei para trás, eu vi o André. Eu tive sorte que ele tinha escutado a minha mensagem e tinha ligado para a polícia informando todos aqueles acontecimentos. Após esse episódio, eu decidi reformar aquela casa em memória da minha avó. Sempre que consigo, eu vou visitá-la, pois ali eu consigo sentir a presença da minha avó. É o único jeito de tê-la um pouco mais perto de mim. Apesar de eu ter passado por uma experiência terrível, eu senti a sensação de alívio e libertação, pois finalmente eu consegui colocar um fim naquele terrível pesadelo.